Tá bom, vamos lá. Meu nome é Filomena de Souza de Espíndola. Eu sou aluna de AD, né? E eu tô aqui hoje com o Guilherme, que ele é aluno do terceiro ano, pra gente estar junto aqui desenvolvendo aqui um trabalho, né? Que eu não tive condições de estar dentro de uma escola para desenvolver com a minha turma, né? E eu chamei ele pra gente estar juntos aqui fazendo esse trabalho. Prometo dar o melhor, né, de mim. E desde já agradeço também aqui por ele estar aqui comigo, né, para estar me ajudando, né. Guilherme, você pode falar de qual a escola que você é, qual ano que você estuda, enfim? Eu sou do Centro Educacional 1 do Gama, no CG. Eu tô no terceiro ano do ensino médio e pretendo ir para a UNB e cursar História. Então, o livro do qual foi escolhido para fazer esse trabalho é o quarto despejo, né? De Carolina Maria de Jesus. Por sinal, uma história muito parecida com a minha, né? Logo aqui é a favela, o quarto de despejo de uma cidade. O cotidiano da favela já foi contado por diversos autores e diferentes maneiras. Neste livro, a perspectiva é outra, é a de quem vive na favela, mas especificamente é de uma catadora de papel, que só pode chegar até o segundo ano, aliás, que só pôde chegar até o segundo ano do ensino fundamental. Quarto Despejo é uma edição dos diários de Carolina Maria de Jesus, migrante de Sacramento, Minas Gerais, mãe solteira e moradora da primeira grande favela de São Paulo, a Canidé, que foi desocupada em meados dos anos de 1960 para a construção da marginal Tietê. O livro relata a amarga realidade dos favelados da década de 1950, os costumes de seus habitantes, a violência, a miséria, a fome e as dificuldades para se obter comida. O tempo passou, a cidade cresceu, mas a realidade de quem vive na miséria não mudou muito. Isso faz o relato de Carolina uma obra atemporal, sempre emocionante. Versalhes, traduzido para 3 línguas. Quarto de Despejo também é uma referência importante para estudos culturais, sociais, tanto no Brasil quanto no exterior. Enfim, a realidade desse livro, né, dessa obra, né, é contada e vivenciada tanto naquela época como na época de hoje, né? Porque, querendo ou não, as favelas, elas continuam existindo, né? A fome, a violência, acrescentando que a violência, na verdade, eu creio eu que tem aumentado cada dia mais, né? A fome também, né? Apesar que os meios de recurso nos dias de hoje, eles melhoraram, né? Para a gente estar buscando cada vez mais acreditando mais, né, que existe um amanhã e que esse amanhã a gente pode mudar ele, né, através do aprendizado, né, da busca, né, pelo saber. Essa é a esperança de quem mora em lugares que tem essa, como é que diz, essa pobreza toda, né, essa dificuldade toda e também a maneira das pessoas nos ver, né, que não era para ser assim, mas nós se tornamos invisível, né, diante de uma sociedade da qual sempre fala que faz o melhor, mas na verdade nos vê assim, invisíveis. Nós somos invisíveis para ele, nós se tornamos, né? E eu também, Guilherme, você também pode pegar e falar alguma coisa, o que você acha? Porque é um livro que eu
eu coloquei para ele, né, no caso, para que ele possa estar lendo, né, para que ele possa estar bem refletindo, né, porque é algo assim que eu acho muito importante, mesmo nos dias de hoje, a gente está buscando refletir, continuar refletindo. E aí? Acho que realmente, né, essa questão de as coisas continuarem a mesma coisa, apesar de toda essa globalização, né? Tipo, acesso à informação, essas coisas assim. E continuar o mesmo, né? Apesar da arrecadação de impostos ter só aumentado, a condição da infraestrutura das pessoas que são mais pobres sempre continuam as mesmas, né? Principalmente essa questão de taxação dos super ricos, né? Que praticamente só uma desculpa do governo tá dando para taxar aqui que são mais ricos, sendo que a verdadeira solução para o país seria, né, tipo, cortar os gastos e os privilégios daqueles que mais têm. Não taxar os mais ricos, porque os mais ricos são os donos de empresas, né? Que, infelizmente, essa taxa vai recair sobre a gente de qualquer forma. Ou seja, a gente vai continuar pagando mais imposto se eles pagarem mais. E eu só tô vendo que o dinheiro que a gente paga de imposto todo mês só tá indo para pagar a dívida pública, né? E não para investir em infraestrutura, saneamento básico, as coisas que as pessoas precisam, né? Principalmente educação, porque um país que taxa consumo não tem chance de crescer. Então é isso que eu vejo, né? No dia a dia. Então, a gente não pode, como é que diz, desperdiçar de momento algum, né, o pensamento desses que são o futuro, né, agora do Brasil. São esses jovens, né, que estão buscando formações, que estão crescendo, né, estudando, sonhando, né, em mudar um pouco a realidade, né, do nosso país, que se torna cada vez mais difícil, né? Mas a nossa esperança é essa, né? São as mudanças, transformações, né? Com nossos governantes, pouco a gente pode contar, na verdade. É como, em certo ponto eu concordo com ele, né? Que é simplesmente isso. Eles pensam sempre neles, né? Quanto nós a gente, como é que diz? A gente vai sempre remando, né? E é contra as correntezas, infelizmente. E aqui eu vou ler um pouco mais, né? Desse livro, dessa obra, que é a repetição da rotina favelada. Por mais fiel que fosse, seria exaustiva. Por isso foram feitos cortes selecionados aos trechos mais significativos. A fome aparece no texto com uma frequência irritante, personagem trágica, inarredável, tão grande e tão marcante, que adquire cor a narrativa tragicamente poética de Carolina. Em sua rotina, busca da sobrevivência no lixo da cidade, ela descobriu que as coisas todas do mundo, o céu, as árvores, as pessoas, os bichos, ficaram amarelos quando a fome atingia o limite do suportável. Carolina viu a cor da fome amarela. A poeta Manuel Bandeira, em lúcido artigo, colocou as coisas no devido lugar. Ninguém poderia inventar aquela língua, aquele dizer, as coisas com extraordinária força criativa, mas típico de quem ficou a meio caminho na instrução primária. Exatamente o caso de Carolina, que só pôde chegar até o segundo ano de uma escola primária de Sacramento, Minas Gerais. Aqui como ela, eu também já passei pela minha vida, também não foi fácil, né? Hoje também eu continuo morando na favela, que é uma favela onde eu moro, né? Com uma realidade um pouco bem diferente, bem diferente não, um pouco só, né? Porque lá atrás na minha vida eu fui mãe solteira, mãe solo, como diz hoje, né? Nos dias de hoje, mãe solo, mãe de 3 filhos, né?
Bem, não foi uma escolha minha, mas eu tive que aceitar a minha realidade, né? Porque aos 20 anos eu tive minha primeira filha, né? Mãe solo. Com 23 anos para 24, eu tive meu segundo filho, né? Do qual perdi o pai num acidente, né? E tive meu outro filho aos 28 anos. E eles foram todos, assim, não foi porque eu quis, mas eu acabei que eu criei todos sozinhos. Hoje, a realidade é um pouquinho diferente. Hoje eu tenho minha casa, eu tenho a minha família, que eu tenho meus filhos já tudo crescido, já tenho 2 casados, né? Tenho neto, né? Tenho meu esposo, tenho meu enteado, que a gente se encontrou desde os 7 anos de idade, ele tinha 7 anos quando a gente se encontrou. Eu também tenho como filho, cuido como filho, amo como filho. Mas a minha realidade hoje eu acordo 20 para as 3 da manhã, né? Para me deixar as coisas mais ou menos organizadas em casa, comida pronta, café pronto, porque ele levanta umas 5h30, é isso, Guilherme? Também para ir para a escola, porque é distante. No meu trabalho, é 1 hora daqui ao meu trabalho, né? Eu pego o ônibus às 4h20 da manhã, eu saio da minha casa para pegar o ônibus, né? Daqui onde eu pego o ônibus são 5 minutos, é perto, né? Mas para onde eu vou é um pouco distante. É mais ou menos 1h20 para o meu trabalho. Isso é para mim ir, para mim voltar, e são todos os dias essa rotina que eu tenho, né? Isso em busca de uma sobrevivência, né? Uma busca de dias melhores. E acreditando sempre, né? Que a gente pode mudar a nossa realidade, né? Por mais que às vezes a gente vê que é bem difícil, tá difícil, mas sempre eu tenho isso comigo, vai melhorar. Assim como a Carolina, quando ela enxergou a fome amarela, eu creio eu também que já teve dias também que eu tenho enxergado ela também, não sei se foi bem amarela, mas pode ser cinzenta, né? Mas eu enxerguei essa fome aqui que ela retrata nessa obra aqui no livro dela, né? E eu escolhi exatamente essa obra porque a realidade dela foi uma realidade parecida com a minha. Eu falei, não, eu vou saber mais, falar um pouco mais. Porque quando você sente as coisas acontecer assim, na pele, é mais fácil você falar. E você, Guilherme, o que você acha do que eu li aqui, do que você ouviu aqui agora? Assim, Sobre ela ter passado por tudo isso, sabe? Ela ter estudado até o, o ensino fundamental, porque ela teve poucas oportunidades. Sobre tudo isso. Sobre a luta dela, para que ela pudesse sair, né, dessa situação, buscando sempre coisas melhores. acho que é a luta que todo mundo tem, né? Proletariado de viver só pra trabalhar e em busca de matar a fome, né? E pagar imposto pra sustentar as pessoas mais ricas, né? É isso. É. Mas o mais importante é que a gente consiga ter força para a gente passar para as outras pessoas que as dificuldades elas não são o fim, né? Que elas podem ser o começo. Porque a gente passando por todo esse sofrimento, toda essa luta, a gente dá mais assim, vontade, porque eu tenho, né? Cada vez mais vontade de sair. Como eu já saí, né? A gente já teve um momento bem mais difícil que eu te contei, né? Minha realidade foi bem mais difícil. E passei pelas quebradeiras de coco também, lá do Maranhão, né? Porque eu sou de lá, minha origem é de lá, né? Pescar para poder comer, né? Porque tinha dias que a gente tinha que buscar mesmo o pão mesmo ali, né? Lidar com a mandioca para poder tirar a farinha, né? E às vezes, hoje eu contando para os meus filhos, eles ficam, mas eu passei por esse processo todinho para me chegar até aqui, graças a Deus. Já teve dias que eu não tinha, assim, período, aliás,
que eu não tinha o que vestir, que eu não tinha o que calçar, que eu não tinha o que comer. Já passei por esse período todinho. Hoje, graças a Deus que não. Mas eu já passei. Então, tudo isso, quando eu li esse livro, eu me encontrei aqui nela, né? Eu me vi nela, né? Nessa batalhadora aqui todinha, né? E, e é isso. Quer perguntar alguma coisa, né, pra mim? Que você tem dúvida, que você Não. gostaria de saber? Então, eu vou ler aqui, novamente, aqui, 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha. Isso aqui foi o que ela escrevia no diário dela, né? E, e assim como ela, eu também tive um diário, né? Que teve uma época que eu tive que sair do interiorzinho, bem mesmo daquele da Curtela mesmo, e ir para a cidade grande para mim poder ganhar um salário melhor, para mim poder dar algo melhor para minha filha, né? Então eu deixei ela na Curtela e tive que ir para uma cidade grande para poder batalhar para melhorar. E foi lá que eu também comecei a escrever um diário. De tudo que eu sentia, de tudo que eu tinha vontade de viver com ela, de estar perto dela, e não podia, né? Então foi através desse diário que eu conversava com a minha filha. E eu achei muito interessante também, que ela também tinha um diário dela também, né? E então, é isso aqui, né? O aniversário da minha filha, Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei, remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão. Então, eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com uns litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de tocinho e 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite, o peito doeu-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meus filhos. João José, ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus tirou um garoto da calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Abruí as crianças, aleitei-se e abruí-me e aleitei-me. Esperei até 11 horas. Um certo alguém, ele não veio. Tomei um melhorai e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro rei deslizava no espaço. A minha filha, Vera Eunice, dizia: vai buscar água, mamãe? Esse aqui foi um trecho do diário dela, né? E muito, muito interessante que ela detalhava cada coisinha ali do seu dia a dia, né? Do que ela vivia, né? E eu acho muito importante. Às vezes você não pode falar com as pessoas, mas você pode falar através da linguagem, né? Das letras, né? Da escrita. Porque eu tenho um exemplo desse também aqui em casa, né? Eu tenho um exemplo desse aqui em casa que é meu marido. Que ele conta também bastante, ele escreve livros e
E ele tem uma facilidade muito grande de desenvolver, né? As histórias, falar dele, falar das pessoas, através das escritas, das letras. E isso eu admiro muito. Espero que um dia eu possa chegar lá, né? E o que você acha Hum, de, de falar através das escritas, das letras? acho interessante. Pois enfim. E, e aqui eu encerro, eu espero que eu tenha dado o meu melhor. Sou meio que, já falei em outros trabalhos, né? Um pouco meio tímida. E parabéns, Guilherme. Obrigado por estar me ajudando, né? E ele também, assim, meio que tímido, mas quando é para falar, assim, eu te falo com muito obrigado. Porque, tipo, eu já vi também como é que eu posso falar? Eu já vi ele falando inglês, que graças a Deus ele esse ano ele forma também, em nome de Jesus, não é isso? Uhum. E eu acho lindo. O pai dele também fala inglês fluentemente. E eu te garanto, eu espero que ele não vai ficar com raiva de mim, mas eu acho muito mais bonito você falando do que ele. Mas é sério, sabe? E eu espero que você Uhum. continue contribuindo e me ajudando quando eu precisar de um trabalho desses aí, tá bem? É. Então é isso.